Fala galera, boa noite. Vamos lá, fazer uma análisezinha aí do dia de hoje, ver como que foi o pregão, comentar aí, né, alguns pontos importantes aí tecnicamente, tá? É, Vamos começar olhando aí o Ibov, ó. O que a gente tem no Ibov aqui pelo gráfico diário, tá, pessoal? A gente vê que o mercado, ó, desde 12/6 que ele tá de lado aí praticamente, né? Olha aí, no range de é, 3% aí, 4 mil pontos, né? Tudo bem, é um range amplo. Mas a gente já consegue ver que são várias semanas, né? Que o mercado tá dentro dessa região, entre a região de resistência dos 120 mil, isso aqui pro Ibov, tá? No índice é um pouco maior aí a pontuação. Entre a região de resistência dos 120 mil e esse suporte aqui dos 116.500, né? Onde ele deixou essa falha de fundo aqui, tá? Aqui, ó, beleza? Então, mercado trabalhando aí dentro dessa região. As médias, a gente vê que desde esse momento aqui, ó, tá? Que elas já estão flat, então acabam não servindo tanto, né, como suporte e resistência dinâmico. E a gente vê o mercado trabalhando em uma lateralidade aí, né? Tendo aí essa região aqui, ó, mais ou menos, como o centro aí, né, dessa lateralidade, tá? Então, vamos ver como que o mercado vai se comportar aí nesses próximos dias. Deixou rejeições relevantes, né, pessoal, nessa região aqui, ó, tá? Do 116.500. Olha esse candle aqui, deixou um longo pavio. Hoje foi a mesma coisa, né? Ele chegou a ativar uma venda aqui, ó, tá? Perdendo essa mínima. Mas é aquele negócio, né? Ele tá dentro de um. Ele tá no meio, né? De uma lateralidade. Então, não era um cenário tão interessante, tá? Quanto se ele tivesse ativado uma venda aqui, por exemplo. Ó, que aí ele viria, né? De uma pernada de alta, deixou um topo mais baixo e estaria ativando um pivô, né? Perdendo essa mínima. E aí, a mínima desse candle aqui seria, né? Quem sabe aí, a ativação de um cenário mais interessante. Mas aqui, ó, a gente vê que o mercado está de lado, né? Mas, de toda forma, ó, perdendo essa mínima aqui, ele abriu espaço, né, para buscar essa regiãozinha de suporte aqui. Pelo menos testar ela, que foi o que ele fez, e deixou aí esse candle, esse martelinho aí, dentro, né, dessa região lateral, tá? Agora vamos para o índice futuro, ó. O que a gente tinha no índice futuro aí? O Intra 60 estava esticado, né, pessoal? Até comentei, né, questão da minha venda que eu fiz no dia de hoje. Peguei 500 pontos. Basicamente aí nessa segunda hora aqui, ó, nessa puxada que ele deu para baixo, tá? Só que se a gente olhar, né, como que o mercado trabalha? Ele trabalha em movimentos de expansão e contração, né? Então, ó, tirar aqui o mercado basicamente ele trabalha assim, né? Ele faz um movimento de expansão, corrige, movimento de expansão, corrige, movimento de expansão, corrige, tá? É, Quando a gente vê o mercado, né, fazendo um movimento igual a gente vê no Intra 60, muito forte, né, e direcional, sem corrigir, tá? E aí as médias, né, vão ficando para trás porque a gente tem a 21 lá em cima, a gente tem a 9 também mais distante, tá? E o preço tá aqui embaixo, ó, e ele ainda não fez, né, nenhum movimento de retração para buscar aí, né, regiões de retrações de FIBO, seja 38,2, 50% ou 61,8, tá? E aí aqui, ó, a gente tem as retrações, tá? A grosso modo aqui, tá? E aí, para a gente pegar, né, um movimento a favor da tendência nesses cenários aqui é bem mais arriscado, tá? Então, hoje, como ele estava perdendo a mínima lá do diário, eu acabei arriscando essa operação aí, mas é uma operação de risco bem mais elevado, tá? Para dar um stop ou enfim. Eu perdi uma operaçãozinha boa no dólar ali no início do dia, estava mexendo com outras coisas, acabei não pegando, né? Que foi logo no segundo candle do dia. Eu tava mexendo algumas coisas aqui no computador e acabei não pegando. Quando eu fui ver,
ele já tinha dado uma esticada e aí fiquei esperando brecha para entrar e não consegui. Vi uma oportunidade lá na venda pelo Intra 5 e peguei, né? Mas o cenário do Intra 60 estava assim. Então, o que a gente espera, né? Quando o mercado está dessa forma aqui? Pô, pelo menos uma retração aí até as médias, até 38,2% ou 50%, antes de, né, continuar aí, né, se for o caso, na tendência, tá? Então, o cenário que a gente tinha no Intra 60, ó, ele deu uma pernada e não corrigiu, tá? E se a gente pegar esse movimento aqui, ó, que é máxima com mínima, a gente vê que ele terminou a sexta-feira, ó, nessa região aqui, que era uma região de suporte aí com retração, tá? Então, ó, ele tinha deixado, né, uma, duas, três, quatro, a gente contar aqui também 5, 6, 7, vários toques aí nessa região, tá? E hoje ele abriu abaixo, né? Fez aí um reteste nessa região e entregou um movimento de queda buscando essa linha de tendência de alta aqui, que se a gente tirar um zoom aqui agora, ó, a gente consegue ver que ela vem lá de trás, ó, tá? Então aqui, ó, tive vários toques aqui nessa região junto com a média de 200. Aqui novamente uma forte rejeição nessa região e hoje de novo. Então é uma linha de tendência aí que hoje, né, se confirmou como sendo uma linha de tendência bem relevante. Eu vou tirar essa retração aqui, a gente já viu onde que o mercado estava, tá? E agora, o que era a expectativa, né? Pernada de baixa, buscar retrações desse movimento aqui, ó. Foi o que ele fez, ó, 50%, tá? Com média de 21, média de 50, até fechou acima, né? Vamos ver se amanhã ele ainda vai ter, né, apetite para buscar aqui essas regiões, ou quem sabe, né? E aí é o que a gente tem que ficar atento. O mercado ele pode, né? Ele entregou esse movimento de baixa, ou ele vai retrair aqui até 61,8 seria aí, né, os movimentos normais que a gente vê aí de tendência para continuar, né, caindo, tá? Ou ele vai vir aqui, né, entregou esse movimento de baixa, testou retração, se ele formar um fundo mais alto do que o fundo anterior, ó, tá? Ele pode querer pivotar para cima, rompendo as retrações, né? Lembrando que a gente tem algumas barreiras relevantes aqui pelo Intra 60, ó, a gente tem uma média de 200, tá? Tem essas médias emboladas aqui, por enquanto, tá? Mas se ele deixar um cenário nesse sentido aqui, ele pode querer pivotar para cima, buscar alvo aqui na 200, né? E aí, quem sabe, dar continuidade, né, a uma movimentação, uma possível movimentação aí de alta, né? Ele vem formando aí, apesar de estar meio que numa lateralidade, né, igual a gente viu lá no Ibov, mas aqui a gente já consegue ver pelo menos dois fundinhos aqui recentes, né, ascendentes, para quem sabe, né, ele deixar aí um terceiro e tentar um pivô de alta, tá? Similar ao que ele fez aqui, né, nesse movimento aqui, ó, tá? E aí buscando como alvo, ó, a 200, aqui ele até superou, né, mas aí depois entregou um movimento de queda. O que a gente pode ter aqui também, pessoal? E aí, assim, né, olhando cenários aqui e trabalhando aí com probabilidades, ó. A gente pode ter um ombro, cabeça, ombro, né? Bem grande aí. E aí ele precisaria o quê? Perder essa linha de tendência aqui, tá? De alta seria basicamente a linha de pescoço desse grande ombro, cabeça, ombro. Mas aí ele vai precisar segurar em regiões de retração, formar topo mais baixo, tá? E aí aqui, ó, topo 1 faz um topo mais baixo e perdendo, né, essas regiões aqui e essa linha de tendência, ele pode desenhar uma estrutura macro aí, né, de um ombro, cabeça, ombro. Claro que o mercado olhando, né, pela ótica do gráfico diário, ele tá aí bem enroscado, né, no meio das médias aqui. Mas olhando pela ótica do Intra 60, a gente já consegue ver aí algumas possibilidades, tá, para ele entregar aí nos próximos dias, seja, né, tentando um pivô de alta, rompendo retrações desse movimento aqui, tá?
que é o último movimento aí vigente, de maior força, né? Entregou uma parte da correção aí até 50%. Vamos ver se ele supera as médias, deixa um pivôzinho de alta, ou se ele, né, vai segurar em retrações. E aí vamos supor que amanhã, né, na primeira hora, ele já deixe, abra num gapzinho de alta e deixe já um candle assim, né, indicando a possibilidade de uma continuidade aí no movimento de baixa, tá? Aí ele pode desenhar um cenário aí para realmente segurar em retração, né, e entregar aí esse movimento de queda. Então vamos aguardar, beleza? Pelo Intra 5, ó, o que a gente tinha? Aquela região em azul, que era retração, tá? O mercado abriu num gapzinho, né? Um gapzinho tímido aí, ó, 250 pontos. Ficou enroscado aqui na primeira hora, trabalhando meio que de lado, mas tinha as médias alinhadas, né? Ele abriu abaixo, ó, fez tipo uma troca de polaridade aqui nessa regiãozinha, né? E aí eu peguei uma venda depois que ele deixou esses candles aqui, ó, tá? Abaixo dessa mínima aqui era um stop aí de 270 pontos, stopzinho pequeno, tá? E para buscar alvos de Fibo, né? E aí o que eu fiz, né? Como o Intra 60 estava muito esticado, pessoal, eu falei, eu não vou tentar alongar a operação, né? Eu vou pegar o primeiro alvo desse movimento aqui, ó, que foi exatamente aqui no 118, 125. Me pagou 500 pontos nessa região. Ele até andou um pouquinho mais, mas olha o que veio depois, né? E aí por isso que a gente tem que tomar cuidado e saber, né, tomar risco aí, os momentos. Era uma operação mais arriscada pelo Intra 60, tanto que olha o que o mercado fez aqui. Imagina quem não saiu, né, ou deixou o stop lá em cima e ficou tentando carregar aí uma operação contra, né, o mercado esticado no Intra 60, com uma linha de tendência aí por baixo, já mais relevante, tá? E aí o mercado vai e deixa uma baita de uma barra dessa, de força, né, que chegou a superar aqui, ó, a máxima do dia, tá? Então, da mesma forma como ele fez isso aqui, cravou meu alvo e fez isso aqui, ele poderia ter feito isso antes. Mas assim, eu estava ciente, né, dessas possibilidades. Tava com um stopzinho ali razoável, o dólar estava subindo forte. Eu estava vendo uma ativação ali no diário e resolvi entrar nessa venda aí para tentar pegar pelo menos esse alvo aqui embaixo, foi o que ele me pagou, tá? Mas a gente tem que ter ciência, né, do risco de cada tipo de operação que a gente está fazendo. Isso é muito importante, tá? Até porque, às vezes, você vai pegar uma operação ali com risco um pouco maior ou um stop mais elevado, você vai ter que ver ali, né, o tamanho da mão que você vai usar, enfim, fazer a sua gestão de risco aí da melhor forma, tá? E aí depois, ó, até o pessoal pode falar assim, depois ele deu venda aqui, ó. Mas eu não gosto, tá, pessoal, de pegar a venda depois de uma barra forte dessa aqui, cara. Porque nesse cenário aqui, qual que já era a minha expectativa, né? Ele fazer isso aqui, ó. E deixar um pivô de alta. Ele ainda veio aqui embaixo, né? Entregou todo esse movimento de queda aqui, ó, tá? Mas eu não gosto de entrar contra essas barras muito fortes, ainda mais numa região dessa, né? Tanto que aqui, ó, talvez tenha sido o melhor gatilho aí do índice, né? Como eu já tinha pegado esses 500 pontos aqui, eu não entrei nessa operação, tá? Tinha um stop aqui de 400 pontos. Mas sim, dois candles aí ele pagou 600 e alguma coisa, 700, acho que até aqui deu até 800 pontos, né? Mas o alvo ideal estaria aqui, né? Próximo dessas máximas aí. Dessas máximas aqui do dia, tá? Já daria mais de 600 pontos. Então esse candlezinho aqui, ó, talvez tenha sido o gatilho mais interessante. Só que como eu já tinha entrado aqui, né? E aí quando o mercado andou, eu consegui proteger, bacana, conduzir a operação e levei até o alvo. Eu acabei não entrando nessa segunda oportunidade que ele deu, mas para mim foram as duas oportunidades aí que eu vi no dia. Essa aqui, né, bem mais arriscada por conta do fator esticado lá no Intra 60 e essa aqui, uma operaçãozinha aí onde tinha várias confluências aqui nessa região, né? Tinha retração
próximo aqui, né? Deixou esse engolfo, uma LTA com vários toques, mercado esticado no intra-60, então tinha contexto aí, né, para uma entrada na ponta compradora, tá? E depois, ó, o mercado ficou enroscado aí na parte da tarde, tá? Aqui também, ó, ele deixou, já era, mas aqui foi no horário do almoço, né? Aí também fica difícil, ó. 1 hora da tarde, assim, teve gatilho, médias alinhadas, ó, tá? Aqui ele já estava desenhando, né, o cenário de mais um pivôzinho aí de alta, tá? E poderia trabalhar como alvo aí a média de 200, mas pelo horário eu não gosto, tá? Mas foi um gatilhozinho aí, partindo das médias, né, VWAP, e com espaço considerável aí até 200. Chegou a pagar aí também 660 pontos mais ou menos até a média de 200, tá? E aí depois, ó, o mercado terminou o dia em alta, né? Pivotando e dando condições para quê? Para continuar, né, esse movimento de alta, tá? Então o mercado deixou um cenário aí com médias alinhadas aqui. Tem essa retração aqui de meia 1.8 que é do movimento desse movimento aqui, né? Que a gente vai ver amanhã se o mercado vai segurar nessa região ou se ele vai romper, né? Respeitando aí as médias e dar sequência aí para cima, tá? Mas basicamente foi isso que eu vi hoje no índice, tá? Não é fácil, tá, pessoal, operar nesses cenários aqui. É o que eu falei hoje, né? Ganância. A gente tem que saber trabalhar o capital e não ficar, né, na ganância de querer. Porque quando a gente vê o gráfico parado assim, pessoal, é muito fácil, né? Porque eu vejo aqui, ó, venda, venda. Beleza, mas qual que era o contexto ali na hora? Você estava vendo o Intra60, você estava olhando o diário, você estava vendo o contexto geral ali do mercado, você conseguiu tomar a decisão na hora certa para pegar o movimento, porque se você demora 1 minuto ou segundos aí que seja, esse candle aqui, ó, já desceu lá embaixo, você perdeu a entrada e ficou de fora. Aí você fala assim, aqui, ó, se eu tivesse entrado aqui, pagou não sei quantos pontos até essa mínima aqui, ó. Mas, pô, você vai entrar contra uma barra dessa aqui, forte, num cenário que o mercado já está esticado no Intra 60, eu não gosto. Aí aqui, beleza, teve uma comprinha bacana. Só que aí na hora que a gente começa a olhar, né, depois que o gráfico tá pronto, aí é muito fácil. Você fala assim, pô, se eu tivesse vendido aqui, ó, pegava 350 pontos, até segurar aqui. Aí depois eu pegava essa compra aqui. Se fosse fácil assim, né, todo mundo ficava aí, pegava tudo quanto é oportunidade aí no dia, fazia todo dia aí 2.000, 1.500 pontos. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, é, por isso que eu falo, a gente focar na qualidade, né? E aí até hoje eu considero que eu me precipitei, tá? Nessa entrada aqui. Poderia ter esperado o mercado deixar esse gatilho aqui, era talvez mais seguro, né, para uma entrada, ou até mesmo esperar uma compra, né, considerando que o cenário estava esticado lá no Intra 60 e eu fui por conta do gráfico diário ali, tinha deixado uma barra forte na sexta-feira, perdeu a mínima e fez esse pullbackzinho aqui, nessa troca de polaridade eu peguei, mas o ideal seria ter esperado uma comprinha aí, mas deu para fazer um bom resultado hoje. E aí, para que eu vou ficar insistindo? Pô, peguei 500 pontos aqui numa operação que já tinha um risco mais elevado. Aí eu vou ficar querendo vender aqui de novo contra uma barra forte dessa para depois o mercado segurar aqui e me estopar. Aí você já fica, né, com aquele gosto ruim de, pô, devolvi aí um lucro bacana que eu tava aí de 500 pontos, já foi para 250, sei lá, vamos supor que stop de 250. Na verdade, acho que era até mais, ó. Stop de 370 pontos. Aí você já devolve de 500, você já devolve 370. Claro que aí você vai ver, né, o manejo aí do tamanho da posição, né, quantidade de contratos, aí você entra com menos aqui para arriscar só uma parte ali do que você fez, mas vale a pena você ficar tentando girar num cenário desse? Aí aqui, beleza, valeria uma comprinha. Eu não quis pegar porque já tava com 500 pontos ali no bolso, falei, pô, não vou eu pegar uma operação bacana dessas aí, 500, 600 pontos, para mim já tá excelente ali no dia. Se você conseguir manter uma constância dessa, né? Pegar ali
uma, duas boas operações por dia, seja ali uma operação de 500 pontos, ou às vezes você pegou 300, depois pegou 400, ou então pegou 700 pontos e encerrou o dia, e quando você estopar, você estopou ali no 0 a 0, em várias vezes, né? Você conseguiu ali proteger, saiu no 0 a 0, ou então pegou um stop pequenininho ali de 200 e poucos pontos. Cara, no longo prazo, se você tiver uma leitura afiada, né, e conseguir pegar o time certo ali e trabalhar de uma forma focada em qualidade, a conta fecha no longo prazo. E aí você vai construindo resultados, né? Esse que é o foco, tá? Então, pra que eu ia ficar girando aqui depois? Ah, aí às vezes eu fazia muito isso, né? Via o movimento aqui e falava, nossa, cara, perdi, ó. Pô, stop aqui, 360 pontos, ó, pagou. Não entrei. Tinha aqui uma estrela cadente na média de 50. Deixou aqui várias rejeições nessa região aqui de troca de polaridade. Podia ter pegado aí 360 pontos. Pô, não peguei. Aí você já fica naquela, né? Ah, não, então eu tenho que fazer uma operação aí pra compensar, né? Que eu não peguei isso aqui. Aí você começa a ver um tanto de coisa, né? Aí você fala, ah, mas eu não peguei aqui também. Ó, pagou 820 pontos, fiquei de fora. Essa aqui, ó, pagou 700 pontos, não peguei. Mas, pô, tá dentro da forma como você opera? Tá alinhado ali com o operacional? Era uma operação realmente interessante ou você tá falando que você queria entrar só porque você viu que andou? Porque na maioria das vezes, se você pegar uma venda dessa aqui, ó, contra uma barra forte em um cenário com entre 360 esticado, você vai tomar stop. Então, a gente tem que saber, né? Segurar a onda aí, ganância, enfim, tá? Pra não ficar sendo engenheiro de obra pronta, né? Falando, ah, mas aqui, ó, tinha pegado aí. Porque se fosse assim era fácil, né? Ah, pô, vendi aqui, saí na mínima, 620 pontos. Aí, depois, ó, vendi aqui, 700 pontos. Comprei aqui, 800 pontos. Vendi aqui, 360. Comprei aqui, busquei a 200 lá, 600 pontos. Pô, aí isso é só se você for o Mr. M aí do mercado, né? Beleza? Mas é isso, pessoal. Ah, deixa eu comentar a comprinha no dólar aí que deu no início do dia. Ó. Eu perdi, tá? Tava mexendo aqui no computador, tava fazendo umas análises aqui ainda na parte da manhã e acabei não pegando. Mas olha, tava bem mais bonito, né? Tava muito interessante e bem mais alinhado ali do que o índice, né? Olha aí, é uma comprinha, um martelinho fechando acima de todas as médias, rompendo a 200. E se a gente pegar aqui o cenário prévio, ó, ele estava ativando um pivô de alta, tá? Então, ó, aí, ó. E aí eu trabalharia com alvo mais curto, tá? Nessa região aqui, ó. Porque olha quantas vezes ele tocou nessa região e rejeitou. Aí você vai querer pagar para ver se ele vai romper direto? Não, pô, bota no bolso. Se ele deixar uma correção, né? Uma acumulaçãozinha aqui com as médias próximas e deixar um novo gatilho rompendo com convicção essa região, aí você entra de novo, beleza? Arriscando ali uma parte e consegue ali um resultado bacana. Mas olha aqui, ó, uma, duas, e olha quanto pavio, né? Três, aqui teve vários toques, né? Quatro, era o quinto toque nessa região, ó, tá? E se a gente tirar aqui o zoom do gráfico do dólar, ó, a gente vê que ele tava dentro de uma grande lateralidade, né? Aqui, ó, se a gente pegar, né, essa região toda aqui, ó, ele tá meio que de lado aí, tá? Nos últimos 3 dias. Então, apesar dele estar ativando um pivôzinho aí, ter rompido as médias alinhadas, mas, pô, eu não arriscaria tentar carregar aí mais do que essa região aqui. E aí, caso ele desse... E aí eu fiquei esperando, né? Ele deixar uma... Só que eu queria uma correção mais... interessante, né? Ele deixou uma correçãozinha muito rasa. A 21 tava longe ainda, 50. Deixou um candle aqui, ó, de rejeição nessa região. Deixou esse candlezinho aqui pelo Intra 2. A gente até consegue ver uns gatilhos lá, mas eu acabei não conseguindo ver muita brecha aí pra entrar aqui, tá? E aí, quando ele deixou esse cenário aqui, né, essa acumulaçãozinha aqui na média de 9, eu já tinha pegado a venda lá no índice, já tava com o dia feito, aí eu falei, não vou
ficar arriscando mais nenhuma operação aí no dólar, porque eu já estava imaginando que o índice poderia fazer um repique, o dólar estava subindo ainda. Eu falei, cara, esse dólar em algum momento ele pode virar. E aí eu vou entrar já imaginando isso, né? E não tem nada pior do que você entrar numa operação na hora que o mercado está ali revertendo, né? Isso indica que você errou totalmente ali o time, a localização, né? Enfim, tá? Então, foi isso. O dólar deu essa operação aqui bacana, ó. Se a gente pegar aqui, ó, stopzinho aí de 7 pontos, o alvo aqui, ó, 11 pontos mais ou menos, né? Quase pouco mais aí de quase 2 para um, né? Não chega a ser 2 para um, mas um risco retorno interessante aí, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido aí um dia positivo, um início de semana bacana. Esse mês de julho aí tá muito bom, né? Um mesinho aí que tá sensacional. Vamos seguir nessa pegada aí firme para fechar aí mais um mês, mais uma semana positiva, beleza? Vamos que vamos, tamo junto.